Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Úrsula, mais um livro escrito por uma mulher, tá? Eu acho que eu já comentei isso pra vocês, que isso é um plano da URGS, né? Desde o ano passado, né, quando saiu a lista ano passado, eles colocaram 4 escritoras mulheres, né, na lista. E isso foi de propósito, porque nunca teve tanta mulher. Mesmo que seja só um terço das obras, né? Nunca teve tanta mulher na lista de leituras obrigatórias. E isso foi planejado, assim, isso não foi por acaso, tá? Estão tentando incluir mais escritoras. Porque a nossa, né, na escola a gente vê poucas escritoras, né? Poucos clássicos escritos por mulheres. Então, é uma forma também de moldar um pouco o que a gente vai ver na escola, né? O que a gente vai ver no cursinho. O vestibular, ele consegue fazer esse papel, né? Ele dá uma obrigada, né, as pessoas estudarem o que é pedido. Então, né, por mais que seja meio cruel, assim, né, tem que passar por esse processo, né, seria o ideal, seria que todo mundo tivesse vaga, todo mundo conseguisse entrar. Mas, bom, tá, eles nos obrigam a estudar algumas coisas. Mas que sejam coisas boas, né? Que nos façam conhecer algumas coisas que a gente não conheceria, talvez. Eu, particularmente, não conhecia a Úrsula, não conhecia a Maria Firmina, até ler para dar as aulas de leituras obrigatórias, né? Já é o terceiro ano que está na lista. Bom, como é que ela abre o livro? Tá? Como é que ela, que ela nos conta quando ele pode falar, Vitor? Ela vai nos falar o seguinte: mesquinho e humilde, livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Então, olha que facada, né? O que ela está nos dizendo aqui? Bom, eu sei que vocês vão menosprezar a minha obra, mas mesmo assim, eu vou lá e eu vou publicar, eu vou dar luz para essa obra. Vitor, pode falar, não fica acanhado, tá? Todo mundo, se vocês quiserem ligar o microfone, eu fico muito feliz quando ligam o microfone. Não, agora que eu perdi o fio da meada. Só ia falar que você estava falando que não tinha visto o livro e tal, só quando foi fazer os vestibulares. Eu ia dizer que a minha prof no médio trouxe essa obra. Ah, que legal! Quando é que foi a tua... Quando é que tu teve aula sobre isso? Foi no segundo ano, eu acho, 2 anos atrás, né? 2 anos atrás? É, por aí. Eu não sei, eu me perco na contagem agora, que é número ímpar, então acho Ah, que são dois sim. anos. Se foi ali por dois... Se foi em 2019, já era leitura obrigatória, então talvez tenha sido por isso também que ela tenha... Talvez não, talvez ela só valorizasse mesmo e fosse bem diferenciada. Acho que foi um pouco das duas coisas. Que legal, Vitor, coisa boa. Bom, o que ela tá nos dizendo, né? Ela tá dizendo assim, ó, olha, talvez vocês não vão dar nem bola pro meu livro, porque foi escrito por uma mulher brasileira, que não passou pelas mais famosas universidades da Europa, né? Que não é um homem ilustrado que aconselha, que discute, que corrige. Que ela tá dizendo, as mulheres são excluídas, né? As mulheres não têm esse papel para aconselhar, para discutir, para corrigir, tá? E ela não assina como Maria Firmina, tá? Isso é importante. Eu coloquei aqui porque é ela que está nos falando. Mas a gente não sabe que é ela. Ela não assina com o nome dela, tá? Bom, quando é que a gente tá? A gente tá no século XIX, 1859, tá? Então, é um dos primeiros livros de autoria feminina do Brasil. É o primeiro livro de autoria negra, tá? E o primeiro escrito ficcional de cunho abolicionista. Cuidado, escrito ficcional, tá? Por quê? Já tinha gente escrevendo sobre abolição, já tinha gente escrevendo sobre direito, né, da população que estava sendo escravizada, mas escreveu uma historinha romântica, né, fictícia, que tem um cunho abolicionista, é o primeiro, tá bem? Cuidado, dois. Se
falarem assim, o único livro a falar sobre escravidão ou racismo no século XIX, não. Depois veio Machado de Assis e o Cruz de Souza, que são famosos, que talvez mais gente conheça, por ter o cunho abolicionista, tá? Mas ela foi pioneira. Também. Então, cuidado com as palavras, tá? É um escrito ficcional, é um romance, não é o primeiro, não é a primeira obra de cunho abolicionista. Não é a única do século XIX. É a primeira de autoria negra. Não é a primeira de autoria feminina, tá? Então, cuidem um pouco com esses conceitos. Quem é a Maria Firmina? Tá? Ela era professora concursada lá do Maranhão, tá? Ela escreveu também A Escrava, um pouquinho depois. Ela tá ali na mesma época do José de Alencar, lembrando de José de Alencar, que escreveu Iracema, que escreveu Lucila, a Senhora, e ela vai assinar o livro como uma maranhense, tá? Então, quando ele foi publicado, a gente não sabia que era Ana Maria Firmina, tá? Ela vai falar aquilo ali no começo, que é um livro acanhado, que é um livro humilde, e não vai nem colocar o nome dela, tá bem? E olha só, o racismo também aparecendo, isso, né, mas seria uma questão de cunho, assim, do Enem, né? A URGS dificilmente vai trazer uma obra, assim, de uma pintura, tá? Mas para vocês terem noção também da época e entenderem um pouquinho melhor o livro. Ela era retratada como se fosse branca, tá? Então, os primeiros retratos dela era assim, tipo, o nariz mais fino também, né? A boca mais fina, além da pele ser branca, mas na verdade ela era bem mais parecida com esse retrato aqui. Então ela tinha a pele negra, tinha o nariz um pouquinho mais grosso, tinha a boca um pouquinho mais grossa também, tá? Então super diferente, né? Olhem a diferença, não parece nem, não dá nem pra dizer que é a mesma pessoa, tá? Mas mesmo assim, antes ela era retratada assim. Então isso, né, tem um pouquinho de cara de questão do Enem, assim, de colocar duas imagens, duas obras, duas pinturas e comparar, assim, né? Não que vão ser essas duas, mas isso é o estilo de questão do Enem. Quem já fez o Enem pode lembrar de algumas questões assim. Bom, informações gerais do livro, tá? Ele é escrito em terceira pessoa. Isso a URGS ama colocar nas questões de um, 2 e 3. Eu não sei que coisa que eles têm com isso, assim, de colocar. Principalmente os contos do Machado de Assis, né? Que é uma série de contos. Daí tem que lembrar qual que é em primeiro, qual que é em terceiro, é um saquinho. O livro é mais fácil, né? Um romance geralmente é em terceira pessoa, romance romântico ainda, tá? 22 capítulos curtos. É uma narrativa linear, é um livrinho bem legal. Quem quiser ler, aproveitar também, tá? Quem gosta de ler, né? Sempre aconselho dar uma lida nas leituras obrigatórias, curtas, né? Sim, isso que é muito. Vai ler As Meninas, né? Que tem 300 páginas. Não aconselho, tá? Esse aqui ele é fluido, ele é linear, ele não vai e volta. É uma historinha bem encaixadinha, tudo se encaixa, é tranquilo de ler. São capítulos curtos, o que eu tenho uma sensação boa, assim, né? Tipo, acabei um capítulo. Tipo, já acabou o capítulo. Eu gosto de capítulos curtos. E por que ele é assim? Porque ele foi publicado como um romance de folhetim, tá? Então, no jornal, ia sempre um capítulo do livro, tá? E daí no jornal do outro dia saiu outro capítulo. E isso, na época, tinha uma aceitação popular bem grande. Tá? Era quase como se fosse uma novelinha, assim, né? Você ia acompanhando, qual será que vai ser o capítulo do outro dia? Daí vai acompanhando no jornal seguinte. Tá? Então, ele foi escrito assim, vários romances românticos foram escritos assim também. Isso era famoso na época, tá? Bom, lembrando, falei que é um romance romântico, né? Do romantismo. Vocês ainda não tiveram, né? Talvez quem já começou com a gente ano passado, já viu com a professora Isadora as escolas literárias, já viu o romantismo. Agora a gente está focando na prova da URCS, que vai acontecer antes do Enem, não sabemos quando, mas com certeza vai ser antes do Enem, tá? Então, para a gente relacionar um pouco da escola e da obra, não se preocupem, quem não sabe nada de romantismo, não precisa saber super de romantismo. A URGS não vai cobrar uma questão só de romantismo,
tá? Vão ser só 15 questões, então tem 12 leituras obrigatórias, né? Não vai ter uma questão de romantismo especificamente, tá bem? Daí cai, né? Só pra me contradizer, mas eu aposto R$ 2 que não. Então todo mundo que estiver nessa sala hoje, olha só, meu Deus, 30 pila. Bastante dinheiro. Acho que ninguém tá ouvindo, então melhor. Ai, a aula tá sendo gravada. Enfim. Romantismo e Úrsula. Quando é que começou o romantismo? Fiquei viajando aqui na minha aposta. Eu sempre aposto R$ 2 tudo e no fim nunca lembro do final dos apostas. O marco inicial foi o livro de poemas do Gonçalves de Magalhães, tá? Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Tá? Às vezes o pessoal confunde, né? Que o romantismo começou com Gonçalves Dias, porque ele é bem mais famoso. Mas não, foi Gonçalves de Magalhães. Ele começou, mas no fim não ficou tão famoso, né? Os últimos serão os primeiros, enfim. O que tem no romantismo? Tá, tem amor platônico, tem idealização da mulher, tem subjetivismo, tem indianismo, nacionalismo, sentimentalismo. Tem uma maior liberdade formal. Lembrem que a gente estava conversando sobre a Flor Bela, né? Que ela tinha característica parnasiana. Ela amava a forma, né? Tinha que ser soneto, bem com a métrica bem cuidadinha, né? Contava o número de sílabas, isso dá muito trabalho. Os romances, eles são, assim, o escritor tem muita liberdade para escrever ali, né? E também tem bastante religiosidade, tá? No romantismo. O que do romantismo tem na Úrsula? O que não tem? Tem quase tudo. Só o que a gente não vai ter é indianismo, não tem nenhum personagem que é indígena, tá? E nacionalismo também não. Não vai ter. A Iracema, lembrem, a Iracema, ela era uma índia que ficou com um branco, e aí os dois juntos tiveram um filho. O filho seria a representação de um brasileiro, da identidade nacional do nosso país, tá? Era a ideia do José de Alencar de mostrar no nosso país como é que ele era formado, por isso que ele falou dos índios, por isso que ele falou da senhora, por isso ele queria mostrar todas as caras do Brasil, tá? E queria falar, né, que falar bem do Brasil, era nacionalista e tal. Isso não tem em Ursula, tá? Vai ter amor platônico, é um livro bem melosinho, vocês vão ver. Vai ter amor platônico, a mulher é idealizada, a Úrsula, né, é uma perfeição, né, é uma mulher perfeita. Vai ter bastante subjetivismo, tá? A gente vai ver os sentimentos dos personagens vindo à tona, tá bem? E vai aparecer bastante Deus ali no meio disso tudo, tá? Bom, tudo bem até aí, pessoal? Agora a gente vai falar de boa, tá bem? É um livrinho bem tranquilo, tá, gente? Agora a gente vai falar sobre a história, tá? Eu vou apresentando ao longo da história os personagens pra vocês, até pra não dar spoiler, porque a gente também não sabe quem eles são, eles não ganham um nome direto, tá? A gente vai descobrindo. Por isso que é um livrinho legal de ler, assim, sabe? Porque eu fiquei. Claro, agora vocês vão saber toda a história. Mas eu tava curiosa pra descobrir, tipo, quem é esse tal de mancebo? Quem é esse aqui? Os nomes deles vão aparecendo ao longo da história. Então eu vou contar a história pra vocês vão descobrindo quem são os personagens, e lá no final eu vou retomar e falar assim, fulano é tal coisa, fulano é tal coisa, tá? É, eles são primos. É filho de tal pessoa, só pra gente recapitular e ficar bem claro quem é quem, tá? Primeiro capítulo, a gente vai atentar aqui já pro nome do capítulo, Duas Almas Generosas, tá? São duas pessoas boas, né? São almas generosas, são duas pessoas boas. Ele tá nos apresentando duas pessoas boas. Então, a gente vai conhecer o Túlio e o Mancebo. O que é Mancebo? Mancebo é jovem, é um sinônimo para jovem, tá? A gente não sabe quem é o Mancebo. O Túlio já ganha um. Quem é o Túlio? Túlio é um jovem escravizado da propriedade da Luísa B, tá? Ele vai ver o Mancebo desmaiado, sofreu um acidente,
e vai salvar o mancebo. Olha aqui, já no primeiro capítulo, o jovem negro escravizado, ele é o herói. Ele, além de ser uma alma generosa, ele é um herói, ele vai salvar o branco, tá? Então, muda completamente a lógica da época, né? Imagina, como é que era vista a pessoa escravizada? Como um herói? Não. Era como uma pessoa burra, como quem não tinha alma, quem merecia ser escravizado, né? Comparado com um animal. Por isso que era justo escravizar. Então aqui ela já vai dizer, olha só, ele tem alma, e além de ter alma, ele é uma alma generosa. Além de ser uma alma generosa, ele também é um herói, na verdade, tá? Então, assim, ele não é só um burro de carga, né? Que seria uma comparação na época que era usada, né? Uma força de trabalho bruta. Não, ele é uma pessoa, tá? Bom, aí o Túlio vai abrigar o jovem na casa da senhora dele, que é a Luísa B, tá? Quem é que mora na casa? Mora assim a Luísa B e a Úrsula. E o jovem, que estava acidentado, estava desmaiado, chegou lá, viu a Úrsula, nossa, se apaixonaram. Porque assim é o romantismo, tá? Bom, e isso eles ficam felizes brevemente, assim, porque também o romantismo ele tem muito drama, muito, né? ah, muitas, muitos empecilhos para o amor dar certo, tá? Bom, o mancebo, o jovem que foi salvo pelo Túlio, tá muito grato, imagina. Ele tava lá, atirado, no meio do campo, acidentado. Então, o que que ele vai fazer como sinal de gratidão? Como vai ser o agradecimento dele? Ele vai dar uma carta de alforria pro Túlio. Bom, aí os dois viram melhores amigos para sempre, tá? Então, o Túlio, ele vai ficar também grato por ter recebido a carta de alforria e vai se tornar uma companhia inseparável do jovem, tá? Bom, o mancebo fica ali uns dias na casa da Luísa B e vai se recuperando. E quando ele tá mais fortinho, assim, quando ele tá bem, ele vai encontrar a Úrsula e se declara para ela. Pensem, a Úrsula, ela é filha de uma senhora de escravos. Então ela é branca, tá? Só para deixar isso claro. E o amor é correspondido. Então tá, fechou o mancebo e a Úrsula. Até agora a gente não sabe quem é o mancebo, tá? Bom, aí o mancebo vai contar a história da Adelaide. Quem era Adelaide? Bom, ele tinha uma noiva, ele morava com os pais, tá? Ele morava com os pais e tinha a tal da noiva. A mãe dele morreu e ele estava estudando fora, estava estudando em outra cidade. Quando ele volta, o pai dele tinha se casado com a Adelaide. Tipo, como assim? Sim, isso mesmo. O pai dele se casou com o primeiro amor dele. Ele conta essa historinha ali, né, super trágica, e fala pra Luísa, que é a mãe da Úrsula, que quer casar com a Úrsula. A mãe vai aprovar. Ah, perfeito, tá tudo certo. Aí, nesse momento, depois que ela aprova o casamento, que eles vão saber quem é o tal do mancebo. O mancebo é o Tancredo. E ele é primo da Úrsula. Então, ele é sobrinho da Luísa. Elas não sabiam que ele era ele. Eles descobrem depois que tá tudo certo pra eles casarem, tá? E aí, o que que ele fala? Bom, eu não tenho nada a ver com meu pai, gente. Eu sei que meu pai é péssimo, mas eu não sou ele. Ah, elas se dão por satisfeitas com essa informação. Então, o Túlio e o Tancredo, tá? O mancebo e o Túlio, que são inseparáveis agora, lembrem disso, vão juntos pra cidade. Porque, né, os homens vão trabalhar na cidade. O Túlio, que agora está alforriado, vai dar tchau pra mãe Susana. Mãe Susana também era uma senhora escravizada da fazenda da Luísa. E aí ele tá, tipo, super faceiro, falou assim, eu ganhei a carta de alforria. E aí a mãe Susana, tipo, ri da cara dele. Ela falou assim, olha, tu nunca vai ter uma liberdade verdadeira num país racista. Não tem como. Impossível tu ser livre de verdade.
Aí, nesse momento, ela vai trazer a memória dela de quando ela foi trazida da África, da terra natal. Então, ela tinha uma família lá, ela tinha filha, ela tinha uma vida, e ela foi capturada. E ela chamou, então, né, essas pessoas que capturaram ela de bárbaros, mercadores de seres humanos. Então, é que ela já está denunciando, né? Ela nos apresenta o jovem negro escravizado como uma alma generosa, uma pessoa boa. E aqui ela vai direto ao ponto. Olha, olha, que fazem com as pessoas. Então, ela fala do aprisionamento e da crueldade como ela foi tratada, fala da viagem até aqui, no navio negreiro, deixou para sempre pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Me arrepio com esse conjunto, né? Pensem, é forte. Imagina para a época uma mulher escrever isso, tá? Bom, voltamos para o romantismo, meio meloso e estranho, umas historinhas estranhas. A Úrsula, pense, ela é uma jovem branca. A mãe tá doente, ela fica ali com a mãe, né, o dia todo ali, porque ela cuida, teoricamente, da mãe, mas tem escravos ali pra fazerem as coisas da casa, então ela tá ali, né, tipo, ela lê, ela vai dar uma volta, ela toca piano, né, é isso que uma mulher, né, branca faz na época. Então ela vai passear na mata, que tem perto da casa dela, né, que é uma fazenda, então ela vai, passeia na mata, e encontra um desconhecido. Ela já fica com medo, né? Não, um desconhecido do nada na mata. E o cara ainda se declara pra ela. Bom, daí ela fica com mais medo ainda e foge. Bom, aí ela, depois disso tudo, ela vai pra ficar do lado do leito da mãe dela, que tá doente. Como de costume, né? Ela fica ali bastante tempo com a mãe e tal. E chega uma visita. E é o desconhecido da mata. E ela reconhece. E também a Luísa B reconhece. Quem é? É o irmão dela, é o Fernando. Bom, aí ele fala pra Luísa, pra irmã dele, que quer se casar com a Úrsula. Ou seja, ele quer casar com a sobrinha. Sim, isso mesmo. Aí ele vai embora. A Luísa fala pra Úrsula, foge e morre. É bem assim. A coisa acontece muito rápido, tá? Aí a Úrsula, ela vai no velório da mãe, no cemitério. Não é bem um velório, é uma coisa muito rápida, assim, um enterro. E lá chegam o Tancredo e o Túlio pra resgatar a Úrsula. Tá? E ela sabe que ela tem que fugir. Bom, ela morre. Ah, ela já tava doente. Eu comentei, né, que a Úrsula só ficava do lado da mãe. Ela morre do nada. Ela fala, foge e morre. Mas é bem assim, é muito rápido, é tipo a mesma cena. Ela fala pra filha, foge, e daí ela morre. Mas ela já tava doente antes, tá? Lembra que eu falei que a Úrsula, ela não faz muita coisa. Ela fica do lado do leito da mãe que tá doente. Ela lê, toca piano e vai passear na mata, tá? Ela tem uma vida muito interessante. Bom, resgataram a Úrsula lá no cemitério. Foram para um convento. E aí eles se casam. O Tancredo e a Úrsula, primos, se casam. Bom, melhor do que ela casar com o tio, né? Eu acho, pelo menos. Bom, lembrem que o Tancredo e o Túlio estão sempre juntos. Mas, né, em algum momento eles ficam um pouquinho distantes um do outro. Então o Fernando, que é tio da Úrsula, vai encontrar o Túlio, que é o malvado da história, que queria casar com a Úrsula e foi perseguir ela lá na mata. Encontrou o Túlio e matou ele. Bom, aí ele consegue se aproximar da espécie de carro que o Tancredo tava e mata o Tancredo na mesma noite. Bom, e a Úrsula ali, a mãe morreu. O Túlio, né, morreu, foi morto, assim. Não que ela, tipo, tivesse uma super relação de amizade com o Túlio, né, mas era alguém que ela conhecia. O Tancredo, ela acabou de se casar, era o amor da vida dela, morreu também. E sobrou o tio louco dela que tava procurando e querendo casar com ela. Então, ela enlouquece, tá? E vai passar anos louca,
junto com o Fernando. O Fernando, né, conseguiu o que ele queria, no fim das contas. Ele conseguiu eliminar todo mundo e ficar com a Úrsula, tá? Mas ela acaba enlouquecendo e ela morre já bem mal, assim, da cabeça. Parece mesmo. É, fontes tem dessas, assim, meio estranhas, né? Mas, assim, é, tirando que é muito estranho, a gente pode focar nas coisas boas do romantismo. Aí, que, né, principalmente o relato lá da mãe Susana, que é, tipo, precioso, assim, porque é uma coisa meio histórica, e aí que apareceu num romance, assim, isso é muito diferente. Mas o enredo é esquisitíssimo, né, gente? Bom, aí ela falece lá, louca e tudo mais. E o Fernando, olha só, ele no fim tinha uma alma também. Ele fica com remorso, assim, muito inconsolável. O que ele faz? Ele vai libertar todos os seus escravos, vai ficar recluso num convento, vai virar frei, e daí, mas mesmo assim, ele vai estar num remorso tão grande que vai morrer. E é assim que acaba, tá? Bem assim mesmo. Então o enredo, né, é meio estranho, meio bem romântico, assim. As histórias do romantismo geralmente são assim, são coisas idealizadas, né? Um amor que aparece do nada, mas que também morre do nada. Mas vamos para entender quem é quem, tá? Para ficar bem claro. Um personagem que a gente não comentou durante o enredo, porque ele morreu antes do livro começar, no passado do livro, é o marido da Luísa B, que também não era flor, tá? Pensem, ela virou uma senhora de escravos. Ela era uma pessoa boa, tava lá doente, sim. Então, quem é que contratou os escravos? Alguém tinha que ter contratado, alguém formou aquela fazenda, alguém, né? Era o marido dela. Não que ela tivesse certa em manter toda aquela estrutura, mas ela tava doente, então, né? Tipo, a gente não julga tanto, porque ela tava lá morrendo, tanto que morreu logo depois. O marido dela foi morto pelo Fernando, pelo irmão dela também. Também matou o marido, matou o Túlio, matou o Tancredo, o próprio filho, e matou o cunhado, tá? A Úrsula, filha da Luísa, que é irmã do Fernando, que é pai do Tancredo, que é amigo do Túlio, que tem uma relação quase de filho, assim, com a mãe Susana, né? Tanto que ela é mãe, tá? Ela não é mãe dele de verdade. Então, esses são os personagens principais do livro. A gente vai conhecer mais um. Aqui, só uma listagem, tá? E como eles podem caracterizar os personagens, tá? A Úrsula, pra ficar claro, ela é a nossa heroína. Apesar de não parecer muito, porque ela não fez nada heróico, mas ela é a nossa heroína romântica. E o romantismo é assim: tem que ter um herói, uma heroína e uma historinha de amor, tá? Então, ela é a nossa heroína. Ela é uma jovem humilde, desamparada, ali sozinha, já perdeu o pai, a mãe tá doente, tá? E veio o Tancredo pra salvar ela, pra casar com ela e pra dar uma vida feliz pra ela, tá? O Tancredo é o nosso herói. Ele é um jovem afortunado, bem apessoado, bonito, né? É um mancebo, um jovem, tá? Aquela coisa, né? O Fernando, desculpa, é o pai do Tancredo, então, tio da Úrsula, e é um vilão sem escrúpulos, tanto que ele mata um monte de gente, né? Meio que sem explicação. A Luísa B é mãe de Úrsula e tá doente, tá em estado terminal. Tanto que morreu logo depois que o livro começou. O Túlio, ele é negro, é escravizado da fazenda da Luísa. A mãe Susana também cuidou do Túlio na infância, não é mãe dele. E tem o Antero também, que ele é escravo, mas do Fernando. E ele vai nos mostrar uma outra face da escravidão, tá? Por quê? Porque ele é um escravo e ele virou alcoolista, tá? Mas não é assim, tipo, os negros. Não, ela não trata isso como uma coisa generalista, assim, de, os negros são vagabundos, têm que trabalhar, e são beberrões. Não. Tem uma explicação. Ele sofreu tanto na vida que a autoestima dele caiu lá no fundo do poço e ele encontrou na bebida uma forma de conseguir conviver com toda essa dor,
tá? Então, assim, mesmo, né, ele não sendo, assim, um herói, não sendo uma alma generosa, que nem o Túlio, ele é um humano, tá? Tem toda uma explicação para a trajetória de vida dele. Bem, alguns trechos aqui, para ficar bem claro essa parte, né, de como ela traz a questão do negro no Brasil, tá? Olha aqui, como é que ela vai nos apresentar o Túlio? Toda a nobreza de um coração bem formado. Ele não é nobre, né? Tipo, se a gente for pensar, ele não é da nobreza, da realeza, né? Da aristocracia, mas ela vai trazer essa coisa, essa característica bonita e pomposa, tá? O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. Então ela deixa bem claro que ela acha um absurdo a escravidão. E o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecia a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso. Tá? Então aqui aparece a religiosidade, desculpa. Tá, vai aparecer Deus. Deus colocou coisas boas no coração dele. Ele era infeliz, ele sofreu, mas ele tinha virtudes. Tá? Tudo bem, pessoal? Querem comentar? Tudo beleza. Obrigada, Jéssica. Jéssica sempre dando os feedbacks. Muito obrigada. Bom, lembre que eu falei que o Túlio foi lá faceiro falar que tinha conseguido a carta de alforria para a mãe de Suzana. E ela meio que ri da cara dele. Fica tipo, gente, olha só, que bobagem. O que ela fala pra ele exatamente? Tu livre? Ah, não me iludas. Liberdade eu gozei em minha mocidade. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. O embalde que supliquei em nome da minha filha que me restituíssem, desculpa, a liberdade. Os bárbaros sorriam-se de minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas que se levavam para recreio dos potentados da Europa. Então, olha só, né? Que forte é o relato da velha Suzana, da mãe de Suzana, tá? Então, assim, o enredo é simples, tem poucos personagens, é um livro fácil de ler, um livro tranquilo, tá bem? Vamos para as questões, então. Bom, uma questãozinha de V ou F, tá? Só deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque tá pequeno pra mim. O romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula, uma jovem negra escrava que aprendeu a ler com a patroa, Dona Susana. Tudo errado, né, gente? A Úrsula não. A única coisa que está certa é que ela é jovem. É terceira pessoa. A Úrsula é branca. Ela não aprendeu a ler com a patroa, que também não é a Dona Susana, tá? Falso. Adelaide é a menina pobre que busca ascensão social através do casamento, como muitas mulheres faziam na época. Sim, tipo assim, ela ia casar com o filho e casou com o pai. Por que que ela fez isso? Ela, ela casou por conveniência, tá? E era uma coisa que acontecia muito na época. A crítica ao modelo patriarcal está especificamente centrada nas figuras de Tancredo e de seu pai. Sim, também, né? O Fernando e o Tancredo. O cara foi lá e casou com a noiva do filho. Mais patriarcal que isso é impossível, né? O romance caracteriza-se como transgressor à produção romanesca do período, ao apresentar Túlio e Antero como sujeitos constituídos de humanidade.
Sim, os dois são humanos, os dois têm uma trajetória de vida, os dois têm alma. Verdadeira. Então é C. A única falsa é a primeira. Agora ficou tudo. Aí, deu. O romance Úrsula foi publicado no Maranhão em 1859 sob o pseudônimo de Uma Maranhense e quase não se tem notícia de sua circulação à época da publicação. Recuperado na segunda metade do século XX, só então o livro passa a ser reeditado e minimamente debatido no meio literário. Sim, ela mesma vai dizer, né? Olha só, ninguém vai dar bola pro meu livro. Não vai ser importante. Tanto que só depois que a gente sabe que ela que escreveu antes, ela era só uma maranhense, tá? Então na época não. Na época era só um livro de folhetim simples, tá bem? Nas primeiras páginas do romance, uma voz que pode ser lida como a da autora apresenta, a modo de prólogo, seu livro ao leitor. Sim, ela nos fala. Humilde o meu livro, não sei o quê. Consciente das limitações que seriam impostas a ele por ter sido escrito por uma mulher brasileira de educação acanhada. Sim, ela fala uma mulher brasileira, uma mulher que não bota defeito, né, uma coisa assim, não aconselha, não critica. 3. A circulação limitada de Úrsula dá mostras de que, associados ao valor estético, fatores. Então, assim, não importa só o livro ser bom esteticamente, tá? E a estrutura dele ser boa, o enredo ser bom. Pra época, é um enredo bem ok, gente, sabe? A gente acha que é uma história da Deep Web, mas, tipo, era sempre assim, os romances românticos, sabe? Tinha uma qualidade bem equivalente aos escritos da época, tá? Então, ó, fatores como classe social, gênero e raça do escritor também participam da definição do cânone literário. Exatamente isso. Por que que ela não está lá nos mais conhecidos da literatura brasileira? Né? Ela mesma vai nos dizer, essa resposta tem na primeira página do livro, tá? Porque ela é mulher, porque ela é uma mulher negra, que não teve uma educação formal na Europa, chique. Bom, aqui a gente vai ver como as questões se repetem, tá? Vestibular é repetição, gente. Sim, uma coisa bem importante, façam questões. As questões de a prova de matemática é sempre igual. Ela é sempre igual, gente. Vocês vão ver. Física, quase sempre igual. Química, quase sempre igual. A que eu acho que mais muda é a de história. Porque a de história, eu não sei, eles tiram lá uma informação do fim do mundo. Enfim, pra mim é sempre assim. Eu achava, né? Essa era a minha impressão do vestibular. Mas as exatas são sempre as mesmas, a mesma estrutura, só muda os números e a historinha que eles botam, tá? E na literatura também, nem pra se dar o trabalho. Eles, olha só, o romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra escravizada e depois alforriada por Tancredo. Ou seja, eles nem se deram o trabalho. Olha aqui, a questão 27 do ano anterior. O romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra. E, e dá certo, eles conseguem selecionar as pessoas desse jeito. Então, para eles, melhor assim, eles têm menos trabalho. Mas pra gente que tá vendo as questões, é ótimo, porque a gente sabe o que nos espera, tá? Sempre isso é bom, né? Quando a gente pode saber o que nos espera no vestibular, é maravilhoso, porque o vestibular é uma incerteza só, né? Então, olha, de novo, narrado em primeira pessoa. Não, é em terceira pessoa. Por Úrsula, jovem negra escravizada. A única coisa que tá certo é jovem. Depois alforriado por Tancredo. Não, ele vai alforriar o Túlio. E realmente vai casar com Úrsula, isso tá certo também. Falso, tá? A linguagem apresenta variedade. Desculpa, gente. A linguagem apresenta variedade de registro. Personagens negras comunicam-se de forma coloquial. Personagens brancas adotam a norma culta da língua. Não, ela não ia fazer isso, né, gente? Ela quer colocar os negros no mesmo patamar de humanos que os brancos, né? Então ela não ia fazer isso, não faz sentido. Eu não comentei sobre isso também, que se fosse assim eu teria comentado. Confiem na gente, André. Mas pensem, né? Às vezes tem umas coisas que a gente não sabe. Ah, será que mas não faz sentido ela ter feito isso. Então, confie no que vocês sabem sobre as obras, tá? O enredo está centrado no amor fracassado entre Úrsula e Tancredo. Sim,
né? Eles casaram e ele morreu no mesmo dia, embora personagens como Túlio e Mãe Susana sejam cruciais para o romance, especialmente na definição de seu caráter anti-escravista. Sim, romance romântico, a base do romance é uma historinha de amor, tá? Então, assim, vai ser o centro do livro, a historinha de amor, que no caso foi bem fracassada. Apesar, né, de outros personagens serem super importantes também, a gente comentou bastante sobre eles. Verdadeiro. O escravocrata, comendador Fernando P., antagonista de Tancredo na disputa por Úrsula. Sim, eles são antagonistas, né? Um diferente do outro. O Tancredo foi lá salvar o herói e tal, tirou ela da vida miserável, triste que ela tava lá, humilde, né? E o Fernando não, querendo roubar ela, né? Coisa horrível. Arrepende-se dos seus crimes no final da vida e, recolhido em um convento, transforma-se no Frei Luís de Santa Úrsula. Sim, esse foi o final da história. Ele se arrepende, ele liberta todos os escravos e vai para um convento e vira frei. E é assim que acaba. E essa é a justiça no Brasil. Então, a letra C. Gente, bem tranquilinho essa obra, tá? Eu sugiro muito que vocês leiam. Eu fiz, de novo, 5 questõezinhas. Queria pedir para vocês. Tá, eu vou botar aqui também. Eu vou colocar aqui, tá? O link das questões. Para vocês aproveitarem esse período que vocês. Esse tempinho que vocês têm até a próxima aula para fazerem essas questões, tá? Pensei em fazer juntos, mas eu acho que é bom vocês treinarem e fazer sozinhos. Bem, a gente já fez 3 questõezinhas aqui juntos. Tem mais uma que caiu sobre Úrsula, que era sobre urso. Isso tá no PowerPoint que eu coloquei lá no Drive. Tem mais uma questãozinha que caiu na URIC sobre Úrsula, mas era metade sobre Úrsula e metade sobre uma leitura que não caiu mais. Então tu tinha que relacionar o que era da Úrsula, o que era da outra leitura. Achei que não valia a pena a gente fazer aqui juntos, tá? Essas 5 eu fiz, então elas estão maravilhosas. Brincadeira. Aproveitem esse tempinho para vocês fazerem. Eu vou ficar disponível no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? E, né, se vocês acharem que tem alguma coisa que vocês não entenderam, podem me procurar lá. Eu vou ficar disponível para tirar as dúvidas de vocês. E também para ouvir se vocês falarem assim, gente, acertei tudo, prof, tudo certo, maravilhoso, vou ficar bem feliz também, tá bem? Se tem alguma dúvida, pessoal, tudo certo, que bom. Que bom, gente. Mas fiquem bem tranquilos para tirar dúvidas, se vocês precisarem, se vocês quiserem. Tomem uma água, lavem o rosto e façam essas questões, tá? A gente tem que pegar o hábito de fazer questões. Esse link tu vai mandar no grupo. Se mandar também tá lá. É o drive do nosso drive do cursinho. Tá lá na planilha também. Vocês estão acostumados a usar a planilha, gente? A gente está conversando com os outros profs para eles tentarem preencher toda a planilha, tá? Porque às vezes acontece, né, das pessoas esquecerem de colocar na planilha, deram a aula, mas não colocaram. Cadê aqui o nosso grupinho? Vou colocar aqui, ó, o link das questões também lá no grupo do Whats, tá? É o link do Drive que a gente tem. Mandei lá no grupo também. E a planilha tem os assuntos das aulas e tem os links também. Então, vocês podem, né, entrar ou no Drive e verem as questões e a apresentação. Ou lá na planilha tem o link que já vai para o Drive. Muito tecnológico, Patrícia. Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre as aulas, sobre como é que está sendo o processo de estudar online?